irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículos 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Deus nos abençoe. Palavra lida. Já temos orado, os irmãos já têm orado, pedindo a bênção de Deus sobre a sua palavra, e nós cremos que de fato o Senhor já tem abençoado a sua palavra, abençoado os nossos corações, e continuará abençoando também por meio da sua palavra. O apóstolo Paulo escreve: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. E aí o apóstolo Paulo faz uma citação lá do profeta Abacuque: o justo viverá por fé. Esse texto é um texto extremamente marcante. Na história da igreja é um texto marcante, porque foi um texto que explodiu como uma dinamite, como uma bomba no coração do reformador Martinho Lutero. Quando lendo a palavra de Deus, ele se deparou com esse texto: o justo viverá por fé. Marcante porque é um texto, 2 versículos centrais para o entendimento de toda a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos um tratado teológico. Ele ainda não tinha ido a Roma, ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, eram na maioria irmãos judeus, ou grande parte, judeus que moravam na capital do império e haviam se convertido ao Evangelho. E o apóstolo Paulo reparte com eles, por meio dessa carta, todo um sistema doutrinário da fé cristã. E esses 2 versículos são chaves para o entendimento de toda a carta. E o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, esse texto ele é introduzido por uma partícula, uma cláusula conclusiva, Começa dizendo pois. E a gente sabe que toda vez que a gente encontra essa cláusula, pois é uma cláusula conclusiva, a gente tem que ver o que vem antes, Porque ela está concluindo alguma coisa que foi dita anteriormente. Alguma coisa foi dita, e aí então ele vai concluir: pois, ou por causa disso, vem essa outra coisa. E o que é que vem antes? O que vem antes é exatamente a descrição, ou o fato do apóstolo Paulo falar com os irmãos de Roma acerca do intenso desejo que ele nutria de visitar aquela comunidade, de visitar aquele grupo de irmãos lá em Roma. Paulo tinha viajado pelo mundo todo conhecido da época, pregando o Evangelho, plantando igrejas, confirmando irmãos, fortalecendo os irmãos na fé, nas suas viagens missionárias. Mas Roma ele não tinha ido, ele não tinha plantado aquela igreja, ele não tinha anunciado o Evangelho àqueles irmãos. Portanto, ele introduz a sua carta falando do desejo que tinha, que nutria no seu coração há muito tempo, de ir ter com esses irmãos. E Paulo parece que tem uma preocupação. Ele não quer que aqueles irmãos de alguma forma se sintam ultrajados ou se sintam invadidos pelos
os escritos do apóstolo Paulo, e no sentido de que eles poderiam pensar: mas quem é esse Paulo? Ele nunca esteve aqui, ele nunca pregou para nós, ele não é o fundador, ele não é o plantador da nossa igreja, ele não sabe o que nós passamos aqui nas barbas do imperador, ele não sabe do sofrimento ou da dureza que é viver a vida como cristãos aqui na capital do império, e agora de longe ele vem falar conosco. Quem é? Então o apóstolo Paulo faz uma introdução dizendo: irmãos, eu não pude estar com vocês, vocês ainda não me conhecem face a face, mas eu tenho nutrido há muito tempo o desejo de repartir com vocês alguns dons, e também receber de vocês coisas que vocês têm experimentado na fé. E eu quero ir, eu tenho desejo de pregar aí na capital do império, porque eu não me envergonho do Evangelho. Essa é a conexão. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu tenho desejo de ir, e estou pronto mesmo, e tenho pago alto preço para ser fiel a esse Evangelho que eu recebi do Senhor Jesus, e eu tenho o desejo de ir testemunhar desse Evangelho aí na capital do império, porque eu não me envergonho do Evangelho. Mas quando a gente ouve essa expressão, ou quando alguém diz não me envergonho do Evangelho, então nós temos que parar e pensar na contramão disso. Existe a possibilidade de se envergonhar do Evangelho. E de fato há uma tentação, de alguma forma, o Evangelho gerar algum tipo de vergonha. Em que sentido? Talvez no primeiro aspecto, o aspecto intelectual mesmo. O Evangelho anuncia, ou prega e crê na existência de um Deus. Mas Deus não se prova tecnicamente. Deus não se prova racionalmente. Não há como colocar Deus num tubo de ensaio. A ciência não prova a existência de Deus, porque Deus está, na verdade, acima de todas essas coisas. Mas dentro de uma realidade humana, quando você afirma que você crê em Deus, que você admite a existência de Deus, você pode ser julgado por um grupo de pessoas que se dizem intelectuais ou que se acham intelectuais porque não creem em Deus. E aí, se você de repente está num ambiente assim, ou convive num ambiente assim, e aí precisa conviver no meio de cientistas, de repente o ambiente em que você vive, ou que você está, o ambiente em que você trabalha, de repente pode ser um ambiente assim, de pessoas que se acham mais intelectuais, mais sábias, mais sabidas, porque não acreditam na existência de Deus. Porque crer em Deus é coisa para gente de raciocínio curto ou pequeno. E aí, num ambiente assim, você ousadamente diz: eu creio em Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas o Evangelho vai além. O Evangelho anuncia que a salvação do homem é exclusivamente por meio de um Deus que se fez homem e morreu na cruz. E a morte desse homem na cruz foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados, nos perdoar, conquistar um lugar no céu para nós. E nós cremos nisso, cremos que podemos ser salvos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E isso também não satisfaz a intelectualidade. E as pessoas podem dizer: mas não é possível que a morte
de um homem seja suficiente para expiar a culpa de todos, suficiente para perdoar o pecado de todos. Esse é o tipo de proposta de religiosidade que vai de encontro ao entendimento daqueles que ensinam e entendem que para o homem ser salvo ele tem que conquistar, cada um conquistar a sua própria salvação, por meio das suas obras, por meio do seu esforço pessoal. E aí quando nós dizemos, mas o Evangelho anuncia a salvação exclusivamente no sacrifício de Jesus na cruz, isso pode nos levar a ser de alguma forma zombados ou ridicularizados. Acreditar nisso é para a pessoa pouco informada. Acreditar que Deus se fez homem e morreu numa cruz, e o sacrifício dele é capaz de perdoar os nossos pecados. E o apóstolo Paulo sofria esse tipo de crítica já nos seus dias, mas ele estava disposto a dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho. Existe um aspecto social, não só intelectual, mas social também, em que o Evangelho leva aqueles que nele creem no Evangelho, aqueles que creem no Evangelho, a uma vida diferenciada. E aí um jovem que diz: eu estou esperando em Deus para arrumar uma namorada, ou arrumar um namorado, isso é motivo de zombaria lá fora. O moço que diz: eu não vou namorar por namorar, eu vou aguardar alguém de Deus, eu não vou ficar, ele é olhado meio de lado, é questionado até a sua própria sexualidade. Será que ele é homem mesmo? Será que ela é mulher mesmo? Porque todo mundo quer namorar, todo mundo quer ficar, todo mundo quer beijar, todo mundo quer se pegar. E aí o jovem cristão diz: por causa do Evangelho, eu me propus a uma postura diferenciada. Eu estou orando, estou esperando em Deus. E aí lá no meio onde ele está, na escola, com os amigos, ele é zombado, ele é ridicularizado. Mas é desafiado a dizer como o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do Evangelho. Aquele que tem coragem de não tomar ou não ter lucro, porque a forma de ter lucro naquela situação é feita de forma equivocada, de forma por meio de negociar. E aí ele abre mão daquele lucro fácil. Ele diz: eu prefiro passar os meus apertos a negociar no balcão das negociadas. E ele pode ser zombado, pode ser ridicularizado, mas ele faz isso por causa do Evangelho. Ele tem coragem de dizer: eu não me envergonho do Evangelho, e o Evangelho faz diferença na minha vida. O apóstolo Paulo claramente diz isso: eu não me envergonho desse Evangelho. Por quê? O apóstolo Paulo responde: porque esse Evangelho é o quê? Poder de Deus. O poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Salvação do quê? Salvação da ira de Deus. É isso que o apóstolo Paulo depois vai desenvolver na carta aos Romanos, e desenvolve nas suas outras cartas também. No pensamento paulino é muito claro esse ensino acerca da ira de Deus. Houve um pregador chamado Jonathan Edwards, e ele pregou uma mensagem que entrou para a história
história, porque dizem que ao final da sua mensagem, as pessoas estavam agarradas às pilastras do templo, onde ele pregava, aos gritos, aos prantos, clamando pela misericórdia de Deus. Jonathan Edwards pregou: pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele começa o seu sermão dizendo que a queda nos colocou sob a ira de Deus. E a ira de Deus, por causa do pecado do homem, tem sido como águas represadas, que vão se juntando, e mais águas vão fazendo com que essa ira de Deus vá se avolumando por causa do pecado, por causa da nossa maldade. E não é a maldade daqueles que estão lá fora, é a minha maldade, são os meus pecados, os seus pecados, as suas maldades. Tudo aquilo que nós fazemos que vai fazendo com que Deus seja desonrado, Deus seja magoado e levado à sua ira. Aquilo que ofende a santidade de Deus. E aquilo que eu e você fazemos vai acumulando, como que nessa represa. Agora imagine uma grande represa se formando. E só a misericórdia de Deus é capaz de reter o estourar dessa represa. Imagina um dique feito aqui. Quem sabe um dique feito com paus, com madeira, com pedras, com sacos de areia, tudo isso para conseguir reter essa água que está juntando em cima. Um pontinho que começar a vazar dessa água rapidamente fará com que tudo se arrebente. E essas águas da ira de Deus se despejem de tal forma que venha destruindo tudo. Mas a misericórdia de Deus está ali, exclusivamente por sua graça, por sua misericórdia, sustentando para que essa represa não arrebente. Mas a ira de Deus está ali, por causa da queda, por causa do pecado. O nosso Deus é um Deus de amor, mas o nosso Deus também é um Deus justo. E mais do que justo, é um Deus que não suporta o pecado, é um Deus que se ira contra o pecado. Essa é uma realidade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo vai algumas vezes reiterar essa ideia, que em Cristo Jesus nós somos salvos da ira de Deus. Então não é aquela ideia de um Deus bonzinho de um lado e de um diabo maldoso do outro, e Deus nos livrando do diabo. Em Cristo Jesus nós não somos simplesmente livres do diabo. O diabo não é nada diante da grandeza de Deus. Nós não cremos, nós não acreditamos no dualismo, aquela ideia de que o mundo é sustentado por duas forças antagônicas, de um lado a força do mal, do outro lado a força do bem. E essas forças antagônicas estão em constante luta entre si. Ora predomina o bem, ora predomina o mal. E nessa luta o mundo vai sendo levado, ou vai sendo guiado para o bem ou para o mal, como se Deus fosse o representante da força do bem e o diabo o representante da força do mal, e os dois no mesmo patamar, em igualdade de força. Isso não existe. A Bíblia é muito clara em dizer que só há um Deus. Não há um Deus do bem e um Deus do mal. Existe um único Deus, o nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras. Ele é o único Deus. O diabo, ele é infinitamente inferior ao nosso Deus. Então, quando nós somos libertos, nós não somos libertos do poder do diabo simplesmente. Nós somos libertos da ira desse Deus tremendo, todo-poderoso, grandioso, que se derramasse a sua ira sobre nós, nós estaríamos destruídos, aniquilados. Mas esse Deus, para aplacar a sua própria ira, Ele dá o seu Filho para morrer no nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação.
Ele é o poder de Deus para nos livrar da ira do nosso Deus. Porque Deus, que tinha tudo para nos destruir, para nos fazer sucumbir diante da sua ira, Ele, por misericórdia, Ele retém a sua ira e oferece a salvação, oferece a sua graça, oferece o livramento. Em Cristo Jesus, o poder para a salvação, o Evangelho, as boas novas. Então, quando Jesus estava lá na cruz, entregando a sua vida, derramando o seu sangue, não era simplesmente para nos livrar do poder do diabo, porque esse poder é fraquinho, muito mais forte do que nós, humanamente falando, mas diante do poder de Deus, fraquinho. Na cruz, Jesus estava nos livrando da ira do Pai. Jesus sofre isso quando, ao receber sobre si os nossos pecados, Ele sente de uma forma que a nossa mente limitada não consegue explicar, mas Ele sente a ausência do Pai. Embora Ele e o Pai sejam um, de forma inexplicável para a nossa mente humana, Ele sente a ausência do Pai, e no brado Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofre ali, ele sente ali a ira de Deus. Ele se fez maldição, se fez maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos, livres da ira de Deus, pudéssemos ter vida abundante. Era esse o Evangelho que Paulo não se envergonhava. Mas Paulo diz mais: esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê. Portanto, a ideia universalista, ou seja, a ideia de que ao morrer na cruz, Jesus morreu pelo pecado da humanidade toda. E se Ele morreu pelo pecado da humanidade toda, logo todos são salvos. É um equívoco. Não existe a ideia da universalidade ou a ideia universalista. Existe a ideia do alcance universal da graça, é isso sim. A graça alcança todos. Todos em sentido, todos de todos os lugares, porque a palavra diz que haverão representantes de todos os lugares, toda língua, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a salvação é para aquele que crê. João, escrevendo o seu Evangelho, diz que Jesus veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então não são todos filhos de Deus, não são todos genericamente salvos. A salvação é para aquele que crê. Para aquele que crê. E o apóstolo Paulo nos ensina mais, que só pode crer aquele que for tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a própria fé é o quê? É um presente de Deus. Para crermos é preciso o toque da graça. Sabe por quê? Porque espiritualmente nós estamos mortos. O apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Efésios, ele diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Deus vos deu vida
vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a condição espiritual de todo homem, espiritualmente morto. Portanto, para crer, é preciso primeiro uma ação de Deus, que nos move, que nos toca, que nos regenera, que nos faz nascer de novo. E uma vez esse morto ressurreto, uma vez esse morto acordado, ele não tem outra opção, outro caminho. Ele não quer outro caminho a não ser se render aos pés do Senhor. O Senhor vem ao nosso encontro, nos toca, pela sua graça, nos regenera, e nós podemos então entregar nossas vidas ao Senhor. E isso não é exclusivo de um grupo, isso não é exclusivo dos judeus, isso é também para os não judeus, que Paulo chama aqui de gregos, que no contexto e na origem, no texto, no original, traz a ideia do não judeu, judeu e não judeu, no caso aqui grego, ou gentio, aquele que não era judeu. O Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo que crê, não importa a raça, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é menino, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é mais velho, se é mais novo. É o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas o caminho é esse. Não há outra forma de salvação a não ser pela fé em Cristo Jesus. E aí isso vale tanto para aquele que vive uma vida já regrada até pela palavra de Deus. Alguém que aprendeu desde a infância a fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, ele precisa de um encontro pessoal com Jesus. O seu esforço ou o seu empenho pessoal em fazer aquilo que aprendeu desde criancinha dentro da igreja, a não dizer mentira, a falar a verdade por conseguinte, a fazer aquilo que agrada a Deus, tudo isso que ele vai ajuntando na sua vida não é suficiente para a salvação se ele não crer em Jesus. É preciso crer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que foi o mais bonzinho, aprendeu desde pequenininho, ele precisa crer. E crer é colocar Deus como prioridade na vida. Então precisa crer. Aquele que desde a meninice sabe as sagradas letras, ou aquele que desde a juventude guarda os mandamentos, como o caso daquele que foi embora triste, o moço rico, guardava desde moço, desde menino, os mandamentos todos, mas não amava a Deus sobre todas as coisas, porque quando Jesus mandou ele distribuir os bens, ele foi embora triste. Como precisa crer aquele que viveu uma vida toda torta, como o exemplo da parábola do filho pródigo, que foi embora, foi viver dissolutamente e acabou com seus bens. E ele vem todo quebrado, todo sujo, todo torto para a casa do pai. E o pai o acolhe de braços abertos. O Evangelho é para um e é para outro. É para o mais miserável pecador no sentido da concepção humana. Daquele que a gente olha, ou a sociedade olha e diz: essa é a pior espécie da raça humana. A graça de Deus pode alcançar, o Evangelho tem poder para transformar essa vida. Quanto aquele que é o maior exemplo de bondade, precisa dessa graça. O apóstolo Paulo conclui: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.